It's all ego. You would never find me with an ego like that. Not with my fallopian tube. Comes to the numbers. Spoiler alert, kind of exactly what we expect. Ironheart ratings... Ironheart is practically unwatchable. Alô? Quem é essa personagem? Por que ninguém parece se importar com ela? E por que tanta gente está criticando essa série da Marvel? A proposta era que Riri Williams se tornasse a nova gênio do universo cinematográfico, mas é impossível ignorar a sensação de vazio ao redor da personagem. Ela carece de profundidade, alma ou conflitos reais que nos conectem a um herói de verdade. Ironheart enfrenta um peso duplo: substituir o legado de Tony Stark e, ao mesmo tempo, representar a diversidade. Mas, ao invés disso ser um ponto forte, acabou sendo tratado de forma forçada e superficial. Ao contrário do que a Marvel conseguiu com Miles Morales, Riri simplesmente não cativa, não emociona e parece existir mais por uma necessidade política do que narrativa. Mas antes de sair julgando, a gente precisa entender de onde ela veio e o que sua criação representa dentro de um problema muito maior no entretenimento atual. Vamos por partes e analisar tudo isso juntos. Ironheart nasce no ano de 2016, no epicentro de uma era que poderíamos chamar de auge da representação e da diversidade forçada. A Marvel, em vez de criar novos mitos, decidiu substituir os antigos, e assim aparecem então versões mais jovens, mais diversas, entre aspas, e mais simbólicas em termos identitários, mas menos profundas emocionalmente. Riri Williams é uma adolescente afro-americana superdotada, a supergênia que, na narrativa dos quadrinhos, constrói sua própria armadura e, por alguma razão, herda o legado de Tony Stark. Tudo muito rápido, tudo muito artificial. Segundo seu criador, Brian Michael Bendis, ele criou Riri Williams e Miles Morales para que suas filhas adotivas negras tivessem alguém que se parecesse com elas. Porque você sabe, se o personagem não se parece fisicamente com você, você não deve se animar a vê-lo. É assim que os woke lutam contra o racismo. E aqui começa o problema. Ironheart não nasceu de um conflito interno, tampouco de uma necessidade dramática. Nasceu como suposta resposta a uma inquietude identitária. Uma personagem que existe para representar minorias complexadas e não para evoluir, para ocupar um espaço sem revelar uma verdade humana. Tony Stark, em contrapartida, tem uma história muito diferente. Foi um mito com conflito. Em plena Guerra Fria, a Marvel pediu a Stan Lee que fizesse algo impensável. Um herói que representasse tudo o que os jovens odiavam. Um milionário fabricante de armas arrogante e mulherengo. Mas os criativos o converteram em algo mais. Um homem redimido pela dor, ferido por uma mina, capturado pelos comunistas e obrigado a criar uma armadura para poder sobreviver. Iron Man nasce na fronteira entre a morte e a culpa. Não é um super-herói, é uma tragédia tecnológica, uma metáfora da modernidade. O homem que se torna máquina para poder salvar sua alma. Uma personalidade tão egocêntrica que o metal acabou sendo a única coisa que amoleceu seu coração. Seus demônios principais não eram externos, eram o alcoolismo, o vício em poder e o medo de destruir o que amava. Tony Stark não era um herói perfeito. Era um Prometeu capitalista que roubou o fogo da tecnologia e se queimou com ele. Esse é o nível de complexidade que se tenta substituir com Riri Williams. Mas poderá a Marvel conseguir isso? Há alguns meses, o Google divulgou um relatório estatístico claro, intitulado Por que vemos conteúdo 2.0? Embora o foco principal seja o YouTube, seus princípios provavelmente se aplicam também ao cinema e aos serviços de streaming. O relatório destaca que os espectadores não buscam apenas qualidade técnica, mas sim uma conexão emocional e conteúdo que tenha significado para eles. É exatamente nesse ponto que Ironheart falha. A principal razão para o insucesso de Ironheart é a ausência de uma história impactante, evolução de personagem ou um dilema que ressoe com o público. Embora Riri Williams seja tecnicamente apresentada como a herdeira ideal de Tony Stark, uma supergênia capaz de criar armaduras com recursos limitados, muitas vezes roubados da universidade, essa representação levanta questões. Nos Estados Unidos, especialmente no contexto da cultura woke,
A portrayal de uma personagem com certas características identitárias como ladra pode ser vista como um estereótipo ofensivo. Pode-se argumentar que, ao retratar alguém com sua identidade como ladra, os roteiristas estariam justificando seus crimes e delitos baseados em sua identidade de oprimida, sugerindo que Riri Williams é uma vítima social. No entanto, o fato é que, apesar de ser tecnicamente a herdeira perfeita, ela está emocionalmente desconectada da audiência. A Marvel a posiciona como uma sucessora do Homem de Ferro sem que ela tenha conquistado seu lugar. E o público percebe, sente e, inevitavelmente, reage negativamente a isso. O que Riri Williams tem? Uma armadura, um rótulo racial e uma inteligência que nos é dita, mas raramente mostrada. É como a Sister Sage, mas a Marvel quer levá-la a sério. Em poucas palavras, é uma narrativa construída a partir do ativismo. A escritora Eve Ewing, ativista racial e socióloga que, além disso, foi contratada pela Marvel unicamente porque é negra, ativista racial e socióloga, não porque entenda de quadrinhos, dirigiu as aventuras de Riri Williams como uma extensão de suas ideias sobre o racismo sistêmico na cidade de Chicago. Um racismo que, segundo ela, é o ar que respiramos. Racism is a structural thing. It's not just about what's in your heart or how you feel or our interpersonal interactions. It's kind of the air we... Uma afirmação que nasce de todo o doutrinamento ideológico impresso na teoria crítica da raça, na teoria da interseccionalidade e no progressismo woke, que vê a realidade como um sistema de opressores e oprimidos por defeito. Uma visão enviesada, reducionista e falaciosa que não conecta com o público global. Ideias que não funcionam nem sequer como tese política, claramente funcionam menos como drama ficcional. A representação, como os woke da Marvel a entendem, não é valiosa em nenhum aspecto. É traiçoeira, injusta, maniqueísta e superficial. A Marvel parece estar insistentemente promovendo a personagem Ironheart através de participações, menções e até uma série própria. Contudo, a apresentação da personagem muitas vezes se resume à descrição uma garota gênio negra. You know what? Let's also talk about these young Black geniuses that we will get to experience. Yes. She's a genius. She's amazing. A genius 19-year-old MIT student. You are a genius, and geniuses tend to get into a lot of trouble. MIT educated genius. Female genius. A genius, a super genius. A female genius and like the greatest warrior in the world. Essa abordagem é comparada a definir alguém como a melhor guerreira do mundo. Uma descrição superficial que carece de uma narrativa profunda, parecendo mais uma ficha de personagem sem inspiração do que uma história envolvente. A escolha de Dominique Thorne para o papel de Riri Williams no universo cinematográfico Marvel, o CM, também levanta questões sobre a profundidade dessa abordagem. O argumento é que a Marvel busca atores afrodescendentes sem de fato compreender a rica diversidade cultural e física que existe dentro das populações negras. Segundo textos para a indústria, todos os negros são iguais. Um antropólogo facilmente apontaria que a Riri dos quadrinhos não se assemelha à atriz do UCM, assim como os atores que interpretaram o Máquina de Guerra não são fisicamente semelhantes entre si, ou Anthony Mackie não se parece com o Falcão dos quadrinhos. Apesar de a indústria falar muito sobre identidade, cultura e representação genuína, parece haver uma dificuldade em distinguir traços subsaarianos de traços europeus em negros americanos. O texto vai além, criticando a percepção atual da indústria, afirmando que atualmente os líderes na indústria não sabem distinguir entre um homem e uma mulher. Se essa distinção básica é difícil, como esperam representar identidades que não conseguem sequer identificar? Essa problemática se estende a outras etnias em Hollywood. Anya Taylor-Joy é considerada uma garota de cor, e Rachel Zegler, de origem polonesa, é vista como representante dos latinos. Essa superficialidade é vista como sumamente problemática, inclusive dentro das próprias comunidades afro-americanas. Essas comunidades, por vezes, estão tão obcecadas com isso da cor, com isso dos tons, que chegaram a criticar a escalação de Will Smith para interpretar o pai das irmãs Williams. Considerando que dentro da própria indústria é difícil distinguir um homem de uma mulher e que para alguns afro-americanos Barack Obama é considerado branco, a pergunta final é provocativa.
A quais mulheres e a quais afro-americanos Riri Williams estaria de fato representando? Um herói se estabelece através de suas jornadas. Ele conquista seu lugar, enfrenta a dor, comete erros, busca redenção e, finalmente, evolui. Essa foi a trajetória de Tony Stark e é o caminho percorrido pelos grandes heróis que permanecem em nossa memória, pois suas histórias ressoaram profundamente em nossa alma. Em contraste, Ironheart, ou Riri Williams, não parece ter vivido essa jornada. Ela não sangrou, não perdeu, não sacrificou, simplesmente apareceu. A Marvel, por sua vez, parece esperar que a amemos por um decreto unilateral. Embora alguns possam argumentar que eventos significativos ocorreram em seus quadrinhos, a dura realidade é que poucos os leram. O público, contudo, não se entrega tão facilmente. O público de super-heróis entende que, nesse universo, legados são conquistados, não simplesmente atribuídos. Ou seja, a decisão executiva de indicar uma sucessora não garante a aceitação da audiência. Ironheart não é o Homem de Ferro. Isso não se deve ao fato de ela ser mulher ou negra, mas sim porque ela não possui o que foi construído e consolidado ao longo de décadas de narrativa. Por essa razão, o público não a vê como uma herdeira legítima, mas sim como uma impostora. Tentar substituir Tony Stark por Riri Williams é como esperar que um estudante de física possa assumir o lugar de Einstein simplesmente por usar óculos. A questão aqui não é de aparências, mas de significado profundo. O Homem de Ferro é o coração pulsante do universo cinematográfico Marvel, o CM, seu primeiro batimento e, em última instância, seu sacrifício final. A frase "Eu sou o Homem de Ferro" não foi apenas uma declaração. Foi um epitáfio que marcou o encerramento de uma era. Tentar preencher esse vazio com uma identidade que parece desprovida de história e peso emocional é, de certa forma, um insulto ao mito que nos fez acreditar no que era incrível. A saga dos heróis é uma tapeçaria rica, tecida com fios de vulnerabilidade, coragem e sacrifício pessoal. O poder de um legado não reside na capacidade de replicar habilidades ou dons, mas na profundidade das cicatrizes, das escolhas difíceis e do impacto indelével que um personagem deixa na psique coletiva. Tony Stark, com suas imperfeições e sua jornada de redenção, não apenas salvou o mundo, mas também nos lembrou da humanidade inerente ao extraordinário. Ele nos ensinou que, mesmo com armaduras e superpoderes, o verdadeiro heroísmo emerge da vontade de se quebrar para que algo maior possa ser construído. A ânsia de introduzir novos rostos e expandir universos é compreensível, mas quando essa expansão ignora a necessidade de uma fundação emocional autêntica, ela corre o risco de desvalorizar o que veio antes. O público não apenas quer ver heróis, mas quer sentir seus heróis. Quer ver a luta, a perda, a dúvida e, finalmente, a superação que justificam seu lugar no panteão. Se uma personagem como Ironheart não é permitida ou não é desenvolvida para vivenciar essa alquimia de dor e triunfo, ela permanecerá uma sombra, uma imposição conceitual, em vez de um ícone genuíno. O desafio para a Marvel e para qualquer criador de histórias é lembrar que a fé do público não é um cheque em branco. Ela é uma confiança conquistada com cada lágrima, cada cicatriz e cada "eu sou", que ressoa na alma e se torna eterno. O verdadeiro legado não é herdado por decreto, mas forjado no crisol da experiência humana. E é isso que o público anseia ver. Mas diga-me, o que você achou da série? Você acha que Riri Williams merece ficar com o legado de Tony Stark? Responde aqui nos comentários. Leio todos os comentários. E muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.